Boa noite, gente. Que alegria vê-los aqui de novo, poder matar um pouquinho a saudade do retiro, que já foram uns 5 dias que passou o seu retiro, e já me dá saudade já de poder estar todo dia com vocês, tomando banho gelado, escutando os meninos gritar porque não conseguem tomar banho gelado. Exatamente. Se eu não me engano, acho que eu dormi umas 5 horas no total naquele retiro. Contando todas as noites que eu dormi lá. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 134. Se você não sabe onde fica Salmo, você abre a Bíblia bem no meio, que provavelmente vai cair em Salmos. Mas o pessoal aqui vem na EBD, o pessoal sabe. 134. Todo mundo 10? Acharam? Eu não entendi, sim ou é calma? Não estou aqui. Ah, show, obrigado, Camila. Pessoal, vamos fazer o seguinte. São 3 versículos do Salmo 134. Acompanhando o Rafael, todos vocês vão ler os versículos 1 e 2. E eu vou ler o versículo 3. Pode ser? Salmo 134, acompanhando o Rafael, vocês vão ler em voz alta o 1 e o 2 e eu vou ler o 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, pois a Tua palavra foi aberta e foi lida. Fala conosco através dela. Fala primeiro ao meu coração e fala a todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se todo mundo aqui, mas acho que a maioria já ouviu falar da depressão pós-fantástico. Ou então depressão de domingo. Que é aquele momento assim, tipo, chegou do culto domingo em casa, nossa, amanhã, segunda-feira, tem trabalho, tem faculdade, tem colégio, tem os afazeres de casa, a cozinha que eu deixei daquele jeito domingo, vou ter que lavar tudo as louças agora, na segunda-feira. Provavelmente nós estamos numa depressão não domingo, não fantástico, mas pós-retiro. Passamos 5 dias juntos, louvando ao Senhor, ouvindo da palavra dele, comendo junto, fazendo tudo junto. Aí chega agora em casa, a gente olha para a semana, nossa, eu tenho prova da faculdade para fazer, tenho vestibular para estudar, tenho resultado para apresentar no trabalho. E é inevitável que nesses momentos o desânimo bata no meu e no seu coração. Porque o momento de acampamento é muito bom, o momento de culto é muito bom. Mas quando ele chega ao fim, a gente fica naquela, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com todas as demandas que eu vou encontrar agora? Então, como eu consigo continuar animado depois de um retiro tão bom, se a minha rotina não é tão legal assim? Se a minha rotina nada tem a ver com o acampamento que eu passei, se minha rotina nada tem a ver com o culto que eu passei, com o congresso, com a IBD, não sei. Vamos pensar no retiro, que é o que está mais perto da gente. O que eu vou fazer? Como que eu vou manter animado, feliz, se a minha rotina não tem nada a ver com o acampamento que eu acabei de passar? E de fato, o retiro foi bom demais, não foi? Alguém não gostou do retiro? Talvez quem não foi não gostou, né? Justamente por não ter ido. Deus fez presente. Deus falou comigo, falou com você, e provavelmente usou você para falar também. Nós louvamos ao Senhor praticamente todos os dias, 24 horas. Nós ouvimos da palavra dele. Quando não estávamos ouvindo da palavra dele, estávamos conversando sobre a palavra dele. E a gente se pergunta, e agora? O que a gente faz? O ponto é que a única resposta que a gente pode ter para esse desânimo é continuar louvando ao Senhor, é continuar bendizendo ao Senhor, é continuar desfrutando da presença dele, continuar buscando ao Senhor assim como nós estávamos buscando ele no retiro. Porque Deus não está presente apenas no retiro. Deus não está presente apenas no culto, apenas quando a igreja está reunida. Claro, é muito bom quando a igreja está reunida, e Deus abençoa.
Mas o mesmo Deus que estava no retiro está conosco hoje. Estará conosco amanhã, estará conosco na segunda-feira. E na terça-feira, e todos os nossos afazeres, todas as nossas atividades. Ainda que a gente fique cansado, ainda que a gente fique ansioso. Deus estará conosco todos os dias. Porque Ele não está preso em evento. Ele não está preso em nenhum lugar. Ele não está preso a retiros, a datas específicas do calendário. Não. Então a gente pode ter a certeza de que Deus que estava no retiro estará conosco e nos acompanhará durante a nossa vida enquanto a gente estiver fora do retiro também. Da mesma maneira, inclusive. Mas esse da mesma maneira a gente vai ver daqui a pouquinho, porque depende da gente também. O Salmo 134 faz parte de 15 salmos de cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação. Esses cânticos eram cantados pelo povo de Israel quando eles iam para o templo, seja na Páscoa, seja na festa dos tabernáculos, ou seja na terceira festa, que eu não lembro, eu vou ler, se eu achar rapidão, Pentecostes. Eram as 3 festas que geralmente o povo ia para o templo, lá em Jerusalém, no Monte Sião. A maioria do povo não morava perto do templo, então eles precisavam viajar. Então eles iam cantando esses hinos que falavam sobre as dores que eles passaram, sobre as bênçãos que Deus provocou a esse povo, sobre os livramentos, sobre tudo que Deus fez com aquele povo. Então o povo ia cantando até o templo. Chegando no templo, eles cantavam de novo esses salmos, esses cânticos, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Então era como se fosse um grande acampamento, porque eles ficavam juntos, comendo junto, conversando entre si, em comunhão, cantavam esses hinos e ouviam da palavra do Senhor e partilhavam da bênção do Senhor. Só que como tudo na vida chega ao fim também. Então acabava a Páscoa, acabava a festa dos tabernáculos ou Pentecostes. Então eles olhavam agora para o caminho que eles tinham que fazer de volta. Era um caminho árduo. Eles não voltavam de carro. Provavelmente a maioria deles não voltava de carroça também, voltava a pé. Eles iam encontrar perigos, iam encontrar ladrões, iam encontrar animais que pudessem provocar algum perigo às suas vidas. Além do desânimo, do cansaço, da dor. Imagina você andar quilômetros de sandália que não é uma sandália confortável da Havaianas, por exemplo. Certamente vai machucar o teu pé. Quem já usou um tênis apertado que machucou o calcanhar alguma vez na vida? E você provavelmente não andou quilômetros com aquele tênis, mas ficou um período do teu dia e machucou pra caramba. E você ficou, poxa, quero tirar esse tênis de uma vez. Quero tirar logo esse pé aqui. E agora não apenas olhavam para o que os esperaria quando chegassem em casa, não olhavam apenas para os problemas, para aquilo que eles enfrentariam no caminho, mas agora eles iam ter saudade da comunhão também. Porque, como foi bem lido pelo Rafael no Salmo 133, é muito bom estar em comunhão. É muito bom estar junto com os irmãos. É bom louvar em igreja, em comunhão com os irmãos. É bom ouvir a palavra de Deus assim como vocês estão agora, juntos. Porque fala no meu coração e fala no teu também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que nem sempre a gente está assim, juntos. Nem sempre a gente está assim. E quando a gente está junto, é importante dizer que Deus abençoe. Por isso que é tão bom para a gente. Por isso que a gente gosta tanto de estar junto. Até porque, de acordo com a Bíblia, é a vida que Deus quer para a gente. Que vivemos em comunhão. Que vivemos juntos uns com os outros, não sozinhos. Só que quando o momento de comunhão acaba, a gente precisa voltar para a nossa vida, tendo saudade do retiro, olhando para as demandas do trabalho, olhando para as demandas do estudo, de colégio, faculdade, vestibular, problemas em casa que a gente tem que resolver. Como a gente mantém o ânimo? Ainda é possível eu continuar louvando ao Senhor, já que eu saí do acampamento? É possível eu continuar sendo instrumento nas mãos do Senhor, mesmo tendo saído do acampamento? O Salmo 134 diz que sim. É possível sim. E para isso, em primeiro lugar, o Salmo 134 diz que a gente precisa louvar a Deus continuamente. Você deve ter percebido que a gente leu esse salmo de uma maneira diferente hoje. Geralmente na igreja, o pastor ou o presbítero vai ler algum versículo, alguma passagem, e ele faz o quê? Ou ele lê inteiro, e a gente acompanha ouvindo, ou então faz de maneira alternada. Homem lê versículo ímpar, mulher par, ou eu leio ímpar, você lê o par. Geralmente é assim, né? Nós não, nós lemos de uma maneira diferente hoje. Por quê? O Salmo 134, provavelmente,
não 100% de certeza, mas provavelmente, de acordo com os estudantes, inclusive João Calvino, vocês sabem quem é João Calvino, né? Então não estou tirando da minha cabeça, gente, João Calvino. Não Didi, mas é João Calvino. Beleza? Deixar claro isso aqui. Provavelmente era um salmo além de ser um salmo de romagem, era um salmo onde existia uma resposta. Quem cantava os 2 primeiros versículos era o povo, e o último era o sacerdote que estava no templo. Por isso que nós fizemos dessa maneira. Vocês cantam os 2 primeiros e eu cantei o terceiro. Pense, esse era um salmo de maneira responsiva, onde o povo, pense comigo, estava voltando para casa com o desânimo talvez já subindo ao seu coração, porque eles precisavam voltar para casa com os seus afazeres, com suas atividades, aquilo que não era mais tão gostoso quanto ficar no templo, quanto ficar no acampamento. Então eles olhavam para o povo, para o sacerdote, olhavam para o templo, com o desânimo lá pegando seu coração, e diziam o seguinte, leiam de volta os 2 versículos, por favor. Pense, o povo já prevendo que ficariam cansados, ficariam desesperados, ficariam preocupados, nervosos, ansiosos e com saudade daquele tempo de comunhão, ansiosos, já preocupados, com medo, com tristeza. Olhavam ao templo e então cantavam: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Os levitas, eles eram os responsáveis pelo templo, por todo o trabalho no templo, seja limpeza, seja decorar o templo, seja arrumar, seja sacrifício, seja levitas, no caso, tribo de Levi, tá, gente? Tribo de Levi, então vai ter gente que era sacerdote, vai ter gente que era apenas levita. Então, a tribo de Levi era responsável por tudo no templo, cantar, arrumar, tudo. É como se só pudesse ser pastor, diácono, presbítero quem fosse da tribo de Levi. Beleza? Deu para entender um pouco melhor agora? Então, se todos os oficiais da igreja só pudessem ser da tribo de Levi. E eles ficavam lá o dia inteiro. Não sempre os mesmos, mas eles tinham escalas. Então, tinha louvor de madrugada, tinha louvor de noite, de manhã, de tarde. Todos os horários tinha louvor, tinha pregação. E existia limpeza, porque se entrava e saía gente, tinha limpeza também. Então, eles ficavam o tempo todo lá. Por isso que o povo fala: assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Certamente era muito cansativo você ficar o tempo todo na igreja. Eu sou diácono, gente. Eu canso muito num domingo de plantão. Imagina ficar 24 horas esse domingo, depois sábado, domingo, segunda, terça. Eu ia ficar arrebentado, mas com certeza ia ser muito bom também. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Asbury, onde a galera está há mais de 300 horas em culto, em adoração, em louvor, em pregação. E quando a gente vai ver as reportagens, gente que foi lá ver o que está acontecendo, tem gente doando dinheiro a quem precisa, está tendo cura, não algo absurdo, mas está tendo cura e está tendo louvor, está tendo quebrantamento, tem gente confessando pecado, todos indicativos de um avivamento verdadeiro. Não vou entrar no mérito agora, mas imagine, passar 300 horas ininterruptas louvando ao Senhor, em culto. Aí a gente olha para o relato bíblico e a gente fala: nossa, que legal, os levitas ficavam o tempo todo na igreja, orando, falando com o Senhor, sendo beneficiado pela presença de Deus, pela comunhão dos irmãos. Aí olha para Asbury, nossa, que bacana, os caras estão lá mais de 300 horas em culto, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado, abençoando os outros também. E a gente pensa: poxa, por que a gente não pode ter isso também? Por que a gente não consegue viver sempre em acampamento? Por que a nossa vida não é um acampamento? Por que a gente não vive em acampamento? Por que a igreja não decide se retirar para um lugar longe assim e começa a viver como se fosse só acampamento? Aí a gente se divide para comprar as coisas, a gente se divide para trabalhar, e depois tem gicana, a gente fica dormindo até tarde, daí come todo mundo junto, depois tem culto. Por que a gente não faz isso na sua vida? Por que a nossa vida não é uma vida de culto? Mas quem disse que a gente só louva, a gente só vive uma vida de culto em acampamento? Quem vive que a nossa vida de louvor ao Senhor, de consagração ao Senhor, essa coisa gostosa que a gente tem em acampamento, em culto, só é nesses momentos? Não. Tem que ser no dia a dia também. Tem que ser no dia a dia também, não só no culto, só no acampamento. No Antigo Testamento, o responsável pela igreja era a tribo de Levi. Quem era o sacerdote era Levi, era alguém da tribo de Levi.
Só podia ser dessa galera. Só eles podiam conduzir o povo em adoração. Só eles podiam pregar, entre aspas. Só eles podiam trabalhar na igreja, no templo. Nós estamos na nova aliança. E na nova aliança nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E como Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, nós somos sacerdotes agora. Então não é só a tribo de Levi que pode ter gente trabalhando para Deus, vivendo uma vida de culto em consagração, mas nós somos sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, a nossa vida tem que ser uma vida de consagração a Deus. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida de culto a Deus. Então a maneira que você estuda é culto a Deus. Se você está trabalhando, é culto ao Senhor. A maneira que você se dedica nas coisas que você faz, a maneira que você trata seu pai, trata sua mãe, trata seus filhos, trata seu marido, trata sua mulher, seus amigos, a maneira que você lida com o sexo oposto, isso é culto. Isso tudo já é culto, porque nós somos sacerdotes. Tudo que nós fazemos já é um exercício de culto ao Senhor, tudo. E isso implica também não apenas nos nossos atos uns com os outros, mas também na nossa vida de oração e na nossa vida de leitura bíblica. A Bíblia diz que os levitas estudavam, que os levitas se dedicavam às prescrições do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Nós temos que ter habilidade em mexer com a Bíblia, seja papel, seja digital, mas temos que ter habilidade em mexer com a palavra de Deus, temos que saber da palavra de Deus. Mas se você só mexe na Bíblia quando você vem no culto e quando você vai na EBD, você não vai ter. Aí que culto você vai prestar ao Senhor, se você não lê a Bíblia nunca? Ou se lê a Bíblia só quando dá uma notificaçãozinha na tela do teu celular lá da Bíblia JFA, que é aquele aplicativinho falando, versículo do dia, o Senhor meu pastor nada me faltará. Porque também nunca é versículo ruim, né? É sempre, não, vai dar tudo certo, vai com Deus, Deus é contigo, tudo pode naquele que me fortalece, mas não fala que é sobre passar a dificuldade. Nós somos sacerdotes, gente. Não é pouca coisa. Como tem sido a nossa vida de leitura bíblica, de estudo da Bíblia, na palavra do nosso Senhor? Como tem sido? Tem sido satisfatória, tem sido ruim? E não apenas isso, quando a gente lê no 134 sobre levantar as mãos, significa oração também. Então a gente precisa orar. A gente precisa ter uma vida de oração. E não adianta também a gente só querer orar no domingo, na sala de aula, no culto à noite, no culto de manhã, quando a gente vai comer, quando a gente vai dormir. Mas a oração que a gente precisa ter, meus irmãos, é aquela oração do devocional, aquela oração do secreto. Aquela oração que em secreto a gente faz no nosso quarto, que ninguém mais sabe o que a gente está fazendo, que ninguém vê o que a gente está fazendo. Aquela oração que a gente faz em secreto, que o Pai recompensa em secreto também. Como tem sido a nossa vida devocional, meus irmãos? Como que a gente tem dedicado o nosso tempo para Deus? Eu sei se eu tenho feito isso. E você tem feito? Você tem dedicado um tempo de leitura, um tempo de oração todo dia na sua vida? Você é sacerdote. Para o seu culto ser agradável e ser aceito pelo Senhor, você tem que estar em contato com Ele. Você está em contato com Ele? Porque a única maneira da gente vencer o desânimo é louvar o Senhor em todo o tempo. E a gente só consegue louvar o Senhor todo o tempo conhecendo Ele. E só se dá a conhecer a Deus pela oração e pela leitura bíblica. Esse é o único jeito. Essa é a única maneira. Em segundo lugar e último também, se a gente quer combater o desânimo, a gente precisa desfrutar da presença e da bênção de Deus. Lembre-se, no 3º versículo, quando o povo olha para os sacerdotes, olha para o templo e convoca eles à adoração, o sacerdote então olha para o povo, levanta a mão e diz assim, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Os sacerdotes invocam a bênção do Senhor para o povo. Mas quem abençoa aqui não é o sacerdote. Ele invoca a bênção do Senhor para o povo. Quem abençoa aqui é Deus, não o sacerdote. E Deus abençoa porque Ele quer, e não porque o povo dedicou direitinho, fez o sacrifício da maneira correta, orou, leu a Bíblia, mas porque Deus quis. E é muito importante a gente ter super claro isso na nossa cabeça. Porque quantas vezes Deus nos abençoa e a gente fala, Deus me abençoa porque eu sou bom mesmo. Porque eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou me dedicando no meu trabalho, eu estou me dedicando na igreja. Por isso que Deus me abençoou. Não. Deus te abençoou porque Ele quis.
É muito importante isso ficar claro na nossa cabeça. Se a gente foi abençoado é porque é graça de Deus. É porque é favor imerecido, não porque a gente mereceu. Quando a gente olha aqui para de Sião te abençoe o Senhor, dá a impressão de que Deus fica lá em Sião, com a mão levantada, olhando para o povo. Meu povo, que eu abençoe vocês. Porque ele vai falar, Deus te abençoe, porque Ele é Deus, né? Então eu abençoe vocês. Não. Sião não é simplesmente o local onde se adorava o Senhor no Antigo Testamento. Sião não era simplesmente o local onde ficava o templo, mas Sião era a presença de Deus em Israel. Então Sião significava que Deus estava presente no povo de Israel. Então quando o sacerdote olha para o povo e fala, de Sião Deus te abençoe, pessoal, o Deus que está presente todo o tempo, o Deus que Sião é a presença dele ilustrada aqui para a gente, o Deus que está presente todo o tempo com a gente aqui, esteja com vocês. Então não significa que Deus é um Deus que está longe abençoando o povo, mas é um Deus que está perto abençoando o povo. É um Deus que está presente sempre abençoando o seu povo, andando junto com o seu povo, animando o seu povo, encorajando o seu povo, guiando o seu povo pelo seu caminho, que Ele mesmo propôs. E nós vivemos debaixo da nova aliança. Quem é o Deus sempre presente que está no nosso meio? Quem que é o nosso Sião? Jesus Cristo. Jesus Cristo está sempre presente em nosso meio. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que livrou o povo da terra do Egito e deu uma nova terra a ele. Jesus é esse Deus que está conosco. Jesus é a representação desse Deus conosco. Jesus é assim como Sião representava Deus para Israel, Jesus é o nosso Sião. É a segurança de que o Deus sempre presente está presente conosco também. Sempre presente. E só é possível desfrutar dessa bênção, meus irmãos, dessa presença de Deus, de uma maneira: se de fato cremos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor de fato, se Jesus é o nosso Salvador de fato, e nós sabemos e cremos nisso. Porque não adianta nada você querer combater teu desânimo com a presença de Deus se você não sabe quem é Deus e você não aceitou o único que pode nos trazer a presença de Deus, que é Jesus Cristo. Então pense isso também. Só é possível desfrutar da presença do Senhor quem tem Jesus em sua vida. Meus irmãos, quando o domingo acaba, quando o culto encerra, quando o acampamento chega ao fim, a gente não precisa ficar desanimado. E talvez vocês não estejam desanimados ainda, mas vão ficar. Uma hora o êxtase, o hype do acampamento vai acabar. E quando isso chegar, lembre-se, o Deus sempre presente está conosco em Jesus Cristo. O Deus sempre presente está conosco em Jesus Cristo. E Ele mesmo nos abençoa. Então, quando a noite mais escura chegar, quando o desânimo aparecer, quando você olhar para o seu caminho à sua frente e não saber mais como andar, como continuar, como caminhar, porque vai ser muito difícil, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, desfrute da presença dEle. Porque Jesus Cristo, que esteve presente nos 5 dias do acampamento falando conosco, Jesus Cristo, que esteve presente e fez a gente chorar enquanto nós louvávamos a Ele, Jesus Cristo, que protegeu o Nicolas de não ter arrebentado mais ainda no joelho, Ele está conosco hoje e estará conosco amanhã no nosso caminho, todo dia. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado, pois foram dias maravilhosos no retiro, Pai. O Senhor falou conosco e surpreendeu a maioria de nós. Obrigado. E obrigado, Pai, pois sabemos que o Senhor não está apenas no retiro, mas o Senhor está no nosso dia a dia também. O Senhor está no nosso trabalho, o Senhor está na nossa faculdade, o Senhor está na nossa escola, na nossa casa. O Senhor está conosco todo o tempo, todos os dias. Obrigado, Pai. E pedimos que o Senhor continue conosco mesmo, pois queremos desfrutar de Sua presença, desfrutar do Senhor, de conhecer cada vez mais. Ajude-nos a orarmos, a nos dedicarmos na leitura da Tua Palavra, para que possamos, Pai, sermos sacerdotes não apenas para nós mesmos, para desfrutarmos da Sua presença para nós, mas para levarmos a Jesus ao próximo também, principalmente aqueles que ainda não Te conhecem. Seja com Teu povo, Pai. E quando o desânimo bater, quando o cansaço vier à nossa vida, que nós nos lembremos que o Senhor está conosco
nos animando, nos guardando e nos guiando pelo Teu caminho. Em nome de Jesus, Pai. Amém.